Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 6, no verso 16, e nós estamos na armadura de Deus. E Paulo nos chama, na direção do Espírito Santo, a tomar toda a armadura, a se revestir dessa armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes. E a ideia é estar firme, é não vacilar, é não retroceder, é não abandonar nossa posição em Cristo. Lembra, nós possuímos uma posição em Cristo. Estamos santificados, somos justificados, somos redimidos, somos resgatados, somos reconciliados com Deus, somos santificados, somos selados e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, abandonar a nossa posição. É posicional. Não é que tu seja justo, não é que tu seja santo, mas em Cristo tu está ocupando essa posição. E aí Paulo diz: mantém firme, ocupa essa posição. Se tu pegar lá em Efésios, perdão, na carta a Efésios, a igreja, no Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor Jesus lembra de onde ela caiu, quer dizer, ela caiu da sua posição, ocupava a posição e saiu. Então, o que nos chama aqui é: ocupa a tua posição em Cristo. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o diabo diga, não importa o que os seus demônios e a sua filosofia e o mundo e as pessoas estejam dizendo para ti. E te jogando na cara os teus erros, as tuas falhas, e tu te sentindo um nada. É posicional. Deus te vê através de Cristo. Em Cristo Deus te fez agradável a Ele. Então é a tua posição. O inimigo possa dizer o que quiser, lançar o que quiser contra ti, mas tu está numa posição em Cristo Jesus e tu tem que manter firme a tua posição. Eu estava dando uma estudada num livro de teologia e eu havia comentado sobre nome de anjos que aparecem na Bíblia. Eu comentei que dos anjos eleitos aparece o arcanjo Miguel e Gabriel. Aparece o nome do anjo do abismo, que é o Apolion, e eu digo que aparece o nome de Satanás, o diabo, Satanás, Lúcifer. E aí eu estudando, eu encontrei alguma coisa interessante, de repente eu julgo interessante, e espero que tu possa tirar um proveito disso. Nós conhecemos o nome de Satanás como Lúcifer, que significaria como algo assim como portador de luz, aquele que porta a luz. E esse nome Lúcifer, que é atribuído a Satanás, ao diabo, ele não aparece literalmente em todas as versões. Ele não aparece. Na minha versão da Bíblia que eu uso, que é a versão fiel, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana, quando tu pega Isaías, no capítulo 14, no verso 12, fala Lúcifer, filho da alva. Aí aparece. Mas diz que esse termo Lúcifer, ele não aparece em todas as versões, mas ele vem de uma versão católica, da Vulgata latina. E Vulgata foi dado a Jerônimo. Ele, num período, agora eu não tenho aqui a data, eu tenho nos livros, mas isso aí foi uma versão Vulgata, porque se chama de vulgar, assim, seria uma versão para a população, para todos terem acesso. E aí se chama Vulgata Latina. Eu acho que deve ser uma Bíblia de 1400, 1500, eu acredito. Estou chutando, depois eu vou pesquisar, vou pegar meus livros, pesquiso no próximo áudio, eu comento sobre isso. E aí ele, na Vulgata, ele traduz esse termo estrela da manhã como Lúcifer. E aí se reconheceu como Lúcifer, portador de luz. Mas não aparece nas versões. E quem sabe na tua Bíblia tu não encontre esse termo.
Na revista atualizada não aparece, na revista atualizada aparece como estrela da manhã, ó filho da alva. E aí nesse livro de teologia que eu tenho, tem uma explicação até bastante interessante, que o termo, a palavra Lúcifer está vinculada ao filho da alva. E diz que os babilônicos criam que os astros celestes, as estrelas, fossem seres angelicais. Então é a crença que vem da Babilônia, das estrelas. E a Bíblia muitas vezes fala e traz os anjos como estrelas. É interessante essa parte aí. E era uma crença babilônica também, de seres angélicos. E aí vem que esse filho da alva representava a primeira luz da manhã. E dá a entender que seria o primeiro estado de Lúcifer, no estado dele de ser criado por Deus e da honra que Deus lhe deu, quem sabe. Quem sabe seja essa a explicação. E aí nós temos a ideia que ele se transfigura hoje como anjo de luz, ele não é anjo de luz. E aí é interessante também nós ter essa noção, porque Deus não criou Satanás, ele se tornou Satanás, ele se tornou o adversário. Deus não criou um adversário. E Deus não criou o diabo porque Deus não criou um caluniador, Deus criou um anjo. E ele se tornou, como Deus não criou um pecador, Deus criou um homem perfeito. O homem se tornou pecador, e isso é bastante, assim, é bastante interessante para nós. Nós vamos seguir aqui no nosso estudo, já espero que eu tenha entendido. Então, Lúcifer não vai aparecer esse nome em todas as versões. Na minha aparece, mas é raro as versões que aparecem. Quando tu lê Isaías 14:12, geralmente vai aparecer estrela da manhã. Eu vou dar prosseguimento aqui, e aí nós temos esse termo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. O soldado, ele tinha a sua armadura, e aí nós vamos dizer que o escudo faz parte da armadura? Não. O escudo não faz parte de uma armadura porque não é peça componente, mas é uma peça de defesa que Deus tem para nós. E aí se fala do escudo da fé. Ele geralmente ele era retangular, ou podia ser oval. Diz que esse escudo tinha 1,30 por 50, mais ou menos seria assim, quem sabe de largura. Ele tinha 50 centímetros e 1,30. E aí 1,30 ele vai cobrir da cabeça até o joelho. Quem sabe até a proteção do joelho ele protegeria. Faz uma proteção da cabeça até o joelho. Não é um escudo pequeno. E ele era composto de duas partes sobrepostas de madeira, quer dizer, duas partes de madeira cobertas com pano ou com pele de animal e ligada com ferro. Então duas partes de madeira se juntava com ferro e tinha pano. E quando os soldados eles estavam lutando lado a lado, os romanos eles tinham a melhor técnica de guerra da época. Eles eram o melhor exército. Então eles tinham o escudo de tal forma que quando eles lutavam lado a lado, os escudos de uma forma se uniam um ao outro e faziam uma parede de defesa. Então um soldado parava do lado do outro e ele unia o seu escudo ao que estava do lado, e ali fazia uma parede revestida, porque são duas partes de madeira, então uma parte anterior e posterior. Então fazia uma parede de defesa, e muitas vezes que ele essa parte de pano ou de pele era molhada, era encharcada de água. Para quê? Para proteção contra lança inflamada e contra flechas que viessem ser lançadas contra eles. Então essa é
esse é o escudo deles, o escudo de um soldado romano. E aí nós vamos entrar nessa ideia do escudo da fé. É um escudo que se une com outros e forma um conjunto e forma uma grande parede de proteção. E eu coloquei, não quer dizer que esse escudo seja uma parte do equipamento de uma armadura, mas faz parte de um equipamento de guerra, um escudo de proteção, e é uma parte muito importante. E aí Paulo diz, olha, sobre tudo, toma um escudo. Sobre todas essas coisas, tu tá com armadura, tem o teu coração protegido, tem o teu abdômen protegido, tu tá com agilidade, tu tá protegido. Agora, tu tem que embraçar sempre o escudo da fé, e é sempre esse escudo, não pode estar longe de ti. E Paulo diz o escudo da fé. Então é fé, pela fé que nós temos vitória. Quando João escreve na sua primeira epístola, ele fala sobre o que vence o mundo. E nós vamos pegar aqui, o que vence o mundo é a fé. Todas as mentiras que são lançadas contra a igreja e contra a tua vida, tu vai vencer pela fé naquilo que a palavra de Deus diz. Então tu pega 1 João no capítulo 5, diz assim, no verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, é nessa crença que nós temos vitória. É que Jesus, ele é o Filho de Deus. Tu tem a certeza que ele é Filho de Deus, ele é Deus. E tu está nessa certeza do teu coração. Ele não é um anjo iluminado, ele não é um espírito que obteve muita luz, ele não é um profeta do amor. O ensinamento de Jesus, não, ele é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, João escreve. E ele, na palavra de Deus, ele foi condenado por blasfêmia. E a blasfêmia é que ele se dizia filho de Deus, quer dizer, ele se dizia igual a Deus. Em Filipenses, eu gosto de Filipenses, espero que Deus nos dê graça que nós possamos entrar, se Deus tiver misericórdia. No capítulo 2, a partir do verso 6, fala sobre Cristo, e é um texto tremendo. Na parte teológica se diz que a quinoses, e nós vamos falar sobre a quinoses. Em nome de Jesus, eu espero que a gente possa ter uma aula de teologia. Aí tu vai dizer, pô, mas tu não é teólogo. Mas se eu aprendi, tu também vai aprender. Se eu que não tenho teologia aprendi, tu vai aprender também. E a quinoses, ele se esvazia, ele é igual a Deus. E aí diz que no 2 de Filipenses 2,6 diz que sendo em forma de Deus, aqui do grego é morfe, igual, totalmente igual, a essência dele é igual, sendo em essência igual a Deus. Do grego, quando você fala do que muda, é esquema do grego. Então, para te ter uma noção assim rápida, porque eu não vou entrar nessa parte, morfe é a essência que não muda nunca, aquilo é imutável, não vai ser negociado nunca. Vamos chegar à tua pessoa, tu nasceu, tu é um ser humano, tu é um homem, tu vai ter 5 anos, se tu vai ser um homem, daqui 10 anos tu vai ser um homem, quando tu tiver 50 anos tu vai ser um homem, e tu vai chegar à tua idade de 60, 70, até o dia que o Senhor te chamar, tu continua sendo homem, não adianta. Tu é um ser humano, tu é um homem, isso é a tua essência. Nada pode mudar isso. Agora,
O esquema é o que muda. Tu era um bebê, depois tu era um menino, depois tu era um homem, depois tu um jovem, um adulto. E aí de repente tu olha no espelho hoje e aí tu diz, poxa, aí agora virei isso aí que tu tá vendo no espelho. Tu te olha e diz, poxa, não é mais jovem. Você foi a juventude e aí tu olha e diz, pô, o esquema mudou. O esquema muda, que é o externo. Então tu não ficou criança toda a vida, tu vai dizer, tu é uma criança, tu é um jovem. Não, é o meu esquema mudou. Quando eu me olho no espelho, eu digo, o esquema mudou mesmo. Mudou muito o esquema, o externo. Mas o interior continua sendo e vai continuar para sempre. Então, Cristo, ele é, aqui nessa palavra, ele é em essência igual a Deus. Ele é Deus, ele não é um espírito evoluído, ele não é aquele que evoluiu, cresceu, é o espírito que atingiu a maior luz de todos que habitaram. Não, ele é em esquema, em morfe, ele é essencialmente Deus. E o gnoses do grego é, ele se esvazia, ele deixa os seus privilégios. Não é que ele deixou de ser Deus, ele não podia deixar de ser Deus nunca. Mas ele se esvazia dos seus direitos e das suas prerrogativas de Deus. Então é nisso que ele se esvazia. Mas ele não tem como não ser Deus, é como tu não tem jamais, tu pode pensar o que tu quiser, mas tu nunca vai deixar de ser um ser humano, um homem. Tu pode até achar que tu não é e que de repente alguém te diz, na outra existência tu era um animal selvagem, ou tu era um cachorro, ou tu era um gato, mas tu é um homem, um ser humano. Isso é a tua essência e isso não vai mudar nunca. Então, esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e a fé é que Ele é Deus, essa vence o mundo. E o mundo está dizendo um monte de coisa, e tu abre livros aí de tudo que é tipo de religião, e aí você crê, não, que Jesus era um anjo, que Jesus era um Deus com letra minúscula, que não é um Deus, mas seria inferior. Não, Ele é igual. Tem outra palavra aqui, nesse próprio texto de Filipenses, da palavra do grego, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui o ser igual é iso, iso é exatamente igual, o iso é totalmente igual. Eu já usei essa palavra, você usa muito iso e a gente não sabe. Iso é igual, isonomia, é igual. Me parece que isótomo é o mesmo número de átomos, o mesmo, não, é igual. Parece que, eu não já estudei faz muito tempo, mas parece que um triângulo isósceles, iso é que tem dois lados iguais, dois ângulos são iguais, exatamente iguais. Então essa palavra se usa do grego, que é iso, é exatamente igual a Deus. Ele não é um Deus inferior, ele não é mais nem menos que Deus, ele é totalmente Deus. Então você vence o mundo pela fé. E a fé, qual fé? Ah, mas tu tem fé. Ah, eu tenho fé. Todo mundo tem fé. Tu tem fé porque se tu toma uma água, tu tem fé, porque tu crê que aquela água tá boa. Se tu come alguma coisa na rua, numa lanchonete, tu come com fé, porque tu crê que aquilo ali tá bom. Então você tem fé para tudo. Se tu toma um remédio, tu tem fé. Tu crê que tu está tomando algo que vai te melhorar e não um veneno. Tu está tomando algo que vai te fazer bem. Então, para tudo que nós fizemos, nós temos fé. Fé. Agora, o que está falando aqui? Qual é a fé que vence o mundo? Não, todos têm fé. Tu tem fé numa pessoa, tu tem fé em ti mesmo. Confia em ti mesmo, confia. É furada essa aí. Mas alguns dizem que confia em ti mesmo, confia, tu tem que ser mais confiante em ti mesmo. Tu tem que ser mais confiante em Deus e conhecer a Deus. Agora,
A fé que vence o mundo é aquela que crê no Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, é a fé que Ele é Deus e que Ele é Salvador e que Ele é o próprio Deus. Essa é a fé que vence o mundo. E aí nós vamos entrar nesse escudo da fé aqui. E por que tu tem que botar o escudo da fé? Paulo diz, olha, para que tu possa ter proteção, tu possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então está vindo dardo de tudo que é lado. E são dardos que vêm inflamar o teu coração. E tu tem que ter esse escudo, tu tem que ter escudo de proteção, porque ele vem para... Ele está lançando dardos todos os dias. Tu abre a televisão, tu liga a televisão e ele está mandando dardo dia e noite. Tu entra na internet, ele está mandando os dardos inflamados dele. Tu conversa com a pessoa e ele está mandando os dardos inflamados dele. Tu trabalha e ele está mandando os dardos. Muitas vezes ele usa as pessoas que tu mais ama e essas pessoas te rebentam com dardos inflamados. Te dizem coisas que te rebentam o coração. Que te destroem. Te dizem coisas para ti que tu é o lixo maior, tu é a escória do mundo. Muitas vezes faz tu te sentir o último. Tu te sente um cão morto, um cão perdido, tu te sente o mínimo. E aí tu precisa de fé. É interessante, Paulo, ele coloca uma palavra muito maravilhosa. Me parece que é aos Coríntios que ele fala. E quando ele está defendendo o seu apostolado, me parece que é Coríntios que ele diz. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, porque eu me recordei nesse exato momento aqui. 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então as pessoas podem não estar contentes contigo, as pessoas podem estar te lançando palavras e dardos pesados, mas tu é o que é pela graça de Deus. Paulo diz, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus, é a graça de Deus. Agrada a uns, não agrada a outros. Nosso amado Senhor Jesus Cristo diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, entre os seus, da sua família. E muitas vezes o que o inimigo usa, ele usou Pedro para chegar a Jesus e repreender Jesus. Então ele usa as pessoas chegadas. E aí são dardos inflamados. E hoje nós temos que cuidar dos nossos filhos, e nós temos que unir os dois, porque os nossos filhos estão recebendo essa mensagem. E se te faz feliz, faz. E nada errado. E opções sexuais. Faz o que tu quiser. Se te faz feliz, tu tem que te descobrir. E aí você vive, é o que o mundo prega. Não precisa casar. Te junta, se tu tem liberdade para fazer a opção que tu quiser, tu é livre para fazer e todo mundo tem que aceitar e pronto. E aí vai bombardeando coisas para aí, não é assim, desse jeito, como a Bíblia diz, a Bíblia é um livro velho, um livro antigo, hoje é outros tempos, e aí vai lançando a verdade relativa, não é um absoluto. E aí ser relativo é o seguinte, a cada momento parece que tu usa de uma situação, e isso é ser relativo. Não, é relativo. Quantos não, serve para um, não serve para outros. Não, a Bíblia é absoluta, o que a Bíblia fala é a lei, é a ordem, é mandamento sobre mandamento, não é conselho, é mandamento, não é faz se tu quiser. Não, é mandamento de Deus. E aí tu só ama quem? Só ama só ama as pessoas que tu quer. E a Bíblia diz, não, tem que amar os teus inimigos, ora por eles. E aí vem toda a sorte de ensinamento e tu tem que estar com fé na palavra de Deus. E aí vão sempre atacar, e que Deus está errado, e que a Bíblia está errada, e que não vai ser assim. E toda a sorte de ensinamento, e tem ensinamento que é revestido com a roupagem cristã.
E aí nós temos confissão positiva, a doutrina da prosperidade, que Deus só tem, Deus tem carro novo, casa nova, Deus tem isso, tem aquilo, tem... Tu não pode ficar enfermo. Se tu está doente, é demônio, ou tu tem pecado. Poxa, isso aí são umas teorias terríveis, porque o nosso corpo são carnal. Eu sempre falei, o nosso esquema muda. E aí nós temos a nossa herança de natureza caída, então o nosso corpo ele enferma. Agora, pode enfermar por pecado? Pode ser por pecado. Pode enfermar por opressão diabólica, demoníaca? Pode até ser, mas tem coisas que são doenças normais. Não existe o demônio da pressão alta. Eu não acredito que exista. Tem muitas pessoas que infelizmente têm pressão alta, mas isso é uma coisa da nossa condição caída e a pessoa vai ter que conviver com a pressão alta. E eu respeito a pessoa que tem fé, eu tenho muito respeito a pessoa, porque aí é a tua fé com Deus. Se tu diz, não, eu não vou tomar remédio, não toma. Se o outro crê que toma remédio. Agora, isso é uma coisa da pessoa. Eu acho que o correto, se tu tem uma enfermidade, uma enfermidade natural, que é normal do nosso corpo, é tu procurar ajuda, e se tiver que tomar um remédio, tem que tomar um remédio. Mas tem os, não, eu não vou tomar. Bom, e aí é a fé. E aí a gente tem que respeitar quem tem fé. E se a pessoa morrer pela fé dele, morreu pela fé. Por quê? Porque a Bíblia diz o que não é fruto da fé é pecado. Agora ele crê, amém. Por isso que Paulo diz, um crê que pode comer tudo, o outro crê que não, só pode comer legumes. E Paulo diz, tem que respeitar os dois. Então um crê que não, eu não tomo remédio de jeito nenhum. Amém? E o outro crê, não, tem que tomar remédio. Agora um tem que respeitar o outro, não pode um se levantar contra o outro. Tem que haver respeito, e a fé. Agora, existem muitas enfermidades que são naturais, e isso são enfermidades contraídas pelo nosso estilo de vida errado. Poxa, se tu é um glutão, come que nem um desesperado. Poxa, tu vai... Tendência que tu te torne uma pessoa obesa, e dessa obesidade pode vir muitos problemas de saúde. Se tu é uma pessoa que não realiza atividade física, é uma pessoa sedentária, é certo que vai ter vir muitas, pode tu contrair muita enfermidade por causa de tu ser sedentário. Isso é uma coisa natural e normal. Tu te alimenta mal, tu dorme mal, tu não faz atividade física, é óbvio que tu tem a tendência a ter problemas. Agora, tem coisa que é espiritual? Não, tem coisa que é espiritual. A gente não pode dizer que tudo é natural. Tem muita coisa que é coisa que a gente aceita e que não é para aceitar. Tem muita coisa hoje dentro do cristianismo que é psicológico, e aí você, é psicologia, não, na realidade é desobediência à palavra, e aí tu desobedece, aí tu entra em Mateus 18, Deus te entrega nas mãos do torturador, e muitas vezes tu está sendo torturado por uma enfermidade por desobediência, porque tu não perdoa. Então existe muita enfermidade que vem da falta de perdão, que vem de pecado, que vem de influência maligna. Paulo diz, olha, quando ele fala em Gálatas, ele conta que eu fui para vocês com enfermidade da carne, e é o apóstolo Paulo. Eliseu morreu de uma enfermidade, a Bíblia diz. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, toma um pouquinho de vinho com água por causa das tuas constantes enfermidades estomacais. Tu tem um problema de estômago, é um problema natural, não era um demônio do estômago. E aí muitas vezes tem as pessoas, aí entra o extremismo, tudo é um demônio que está fazendo, quando é uma coisa. Não. E é óbvio que a fé nos ajuda nesse momento de enfermidade, porque Deus tem o poder, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, Cristo tomou. Agora nós temos que estar o quê? O diabo está lançando coisa. E o que ele lança através do mundo, através das pessoas, através de quem está debaixo do domínio dele, são coisas contrárias à palavra de Deus. Então, sempre vai ser contrário. E aí eu gosto de dizer, pensa em ti mesmo, para aí. Poxa, como é que fizeram isso contigo? Tu não merecia. E aí tu diz, é mesmo, eu não merecia isso, hein? E aí já vai ter lançando, poxa vida, tu ajudou tanto e não te ajudaram, agora que tu está precisando, todo mundo te deu as costas, tu é um coitado, olha só, hein?
As pessoas são ruins contigo, e aí tu começa a se entrar na ideia do vitimismo. Tu é uma vítima, tu é um coitado. Eu disse já em alguns áudios, eu não quero ser... Eu sei quando não é Deus que está falando comigo. Quando me vem que como pode acontecer isso contigo? Poxa, tu é uma pessoa tão boa, tu só faz, tu só ajuda, tu só serve. Mas, e quando me vem me tratando e me afagando o meu ego, de poxa, isso não é a voz do meu Deus, isso não é o Senhor. Quando vem me afagando demais e me exaltando demais, de poxa, isso não é a voz do meu Senhor. Então é a gente entender que muitas vezes quando vem uma mensagem, não é uma mensagem de Deus. A gente diz, opa, não é, eu não aceito, eu resisto. O que Deus diz é isso, e se Deus quer tratar na minha vida, Deus vai tratar. Mas entra as coisas, e aí tu começa a ficar cheio de mágoa contra fulano, ressentido com ciclano, e aí tu guarda um problema contra o outro. E muitas vezes tu começa a teirar, e tu começa a falar, e aí falaram mal de ti, tu vai deixar assim? Ou as pessoas vão pisar em cima de ti, tu vai deixar, tu tem que tomar. E aí tu, em vez de resolver na direção de Deus, tu sai da direção. Então, esse é o nosso problema. E aí nós temos que ter fé em Deus, que Deus está sabendo, que Deus escutou quando falaram mal de ti, que Deus sabe que tu está passando e que Deus está no controle. E aí tu confia. O mundo se levantou contra ti, tu está sendo sitiado, mas tu está confiando em Deus. E isso é fé na palavra de Deus, que Deus é quem te ajuda. Tem, sabe, nesse momento assim, ó, poxa, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, não tenho ninguém que me ajude. Aí tu tem que te lembrar que Deus é a tua defesa, e que Deus jamais vai te deixar, e que Deus está te ajudando. Então é nesse momento que tu vai usar o escudo da fé, é que o inimigo está lançando dardos inflamados, e aí está querendo que o teu coração se inflame, e que tu haja na carne, e que tu haja no teu impulso. Sempre que tu agir no teu impulso, tu vai agir errado. Então tu tem que agir na direção do Espírito Santo de Deus, e conforme a palavra de Deus manda. E muitas vezes tu tem que dar graça a Deus, porque Deus trabalha em nós, em cima dos nossos fracassos, e Deus quer nos ensinar. De vez em quando Deus te deixa na miudinha, na miúda, tu tá na miudinha, é só o maná que Deus está mandando. Bom, e aí tu tem que dar graça a Deus. Senhor, tu está tratando comigo, e eu tenho que ser agradecido, porque tu está mandando maná. De vez em quando tu vai ter mais, mas de vez em quando Deus vai tratar contigo e vai te ensinar. O apóstolo Paulo diz assim em Filipenses, eu sei estar contente consigo, eu sei ter contente quando tem bastante coisa, eu sei estar contente quando não tem nada, eu sei passar fome e sei ter fartura, eu não me exalto nem murmuro, nem reclamo de Deus. Então é parar de murmurar, parar de se queixar e trazer as coisas diante de Deus. Por quê? O salmista diz, parece no Salmo 142, ele diz, derramei perante a tua face a minha queixa, versículo 2, expus a minha angústia. Então tu vai trazer tudo na mão de Deus. Senhor, está acontecendo isso, me leva até a tua saída. Então não é a saída do mundo, o mundo já te dá uma saída fácil. Tu não está feliz, poxa, ali nós temos felicidade para ti, não está bom, acha outro caminho, mas não é bíblico. E hoje nós entramos isso muito no matrimônio. Não está bom. Não tem, tu não é obrigado a ficar com fulano. Tu não é obrigado a ficar com a fulana, hein? Tu pode escolher, Deus não te chamou para ser infeliz, Deus quer que tu seja feliz, hein? E aí tu já abriu a porta para te fazer o que tu quer, o que o homem quer, o que é do mundo e não o que é de Deus. Tu não é obrigado a ficar com ninguém. Tu não ama mais, sai fora. Então, e aí tu tem que ir para a palavra, e tu tem que dizer o que Deus diz. Foi assim que Jesus suportou os ataques do diabo. O diabo lançava uma coisa e é o que ele queria. Não, faz isso. E aí Jesus, não, a Bíblia diz assim. E aí Jesus permaneceu firme na palavra. E ele permaneceu firme na palavra de Deus. Então, tu tem que permanecer e buscar a saída de Deus para a tua vida. E esse é o caminho. Pai, nós te damos graça. E nos ajuda a embraçar esse escudo da fé. A tomar sempre.
Porque, Senhor, nós estamos sendo bombardeados com tudo que a mensagem hoje é: se te faz feliz, faz. E se tu não está feliz, tu não é obrigado a ficar nessa situação. Senhor, muitas vezes tu quer que a gente permaneça numa situação porque tu está tratando conosco. Mas o que o mundo diz é: sai dessa aí, sai dessa. Tu não precisa estar no deserto. E tu nos chamou deserto. E o mundo está dizendo: não, tu não precisa viver no deserto, tu não precisa viver nesse sequedal, tu tem que viver na fartura, tu tem que estar na boa. E não é o teu plano. Agora cumpre o teu plano e que nós possamos colocar fé na tua palavra em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.